No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. A palavra que nós vamos ler está no livro de Gálatas, no capítulo 1, dos versos 6 até o verso de número 9. Diz o texto: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Carta de Paulo Apóstolo aos Gálatas, capítulo 1, verso de 6 ao 9. Queridos irmãos, um tema bem interessante, alguns versículos bem interessantes para os nossos dias, a época em que vivemos, os dias em que estamos passando. Mas esse escrito, isso que nós lemos, foi escrito aproximadamente ali pelos anos 49, quase os anos 50 depois de Cristo. E Paulo estava em Éfeso durante a sua terceira viagem missionária. Essa carta trata diretamente da questão teológica mais fundamental. Uma época que precisava trazer esses fundamentos teológicos, porque a situação que a primeira geração cristã estava enfrentando era algo que necessitava de um estudo teológico para que eles não se perdessem totalmente pelo caminho. A pergunta é: como o Evangelho de Jesus Cristo afeta a divisão entre judeus e gentios? Naquele tempo estava acontecendo isso, uma divisão. Os primeiros cristãos eram judeus. E no começo eles pressupunham que a natureza especial da sua nação, e portanto, as observâncias cerimoniais associadas a ela, a religião deles, dos judeus, teriam continuidade quando eles se convertessem a Cristo. Porém, isso lá na frente vai chocar com uma outra realidade. Ou seja, os judeus, os primeiros cristãos eram judeus, e alguns entre eles julgavam que se convertia a Cristo e depois continuava algumas práticas do judaísmo. Ou seja, voltava para as leis. Deus estava libertando eles, o sacrifício de Cristo estava libertando eles das leis. Mas alguns que de fato não se converteram, começaram a semear entre os crentes, entre aquela primeira geração de crentes, que eles precisavam observar as leis, mesmo depois de convertidos a Cristo. E isso chocou, porque mais tarde, a primeira geração de cristãos então eram judeus, mas mais tarde vieram os gentios. Os gentios se converteram. E quando os gentios então se converteram,
começaram a receber o Evangelho, essas pressuposições foram questionadas. E foi necessário, então, meu querido, um período prolongado de reflexão, um período prolongado de ajustes e até tensões, para que se compreendesse os propósitos de Deus para os judeus e para os gentios. Esses tais cristãos judaizantes que observavam ainda a lei, eles estavam convencidos de que o Evangelho não descartava as cerimônias judaicas, e que, portanto, os gentios cristãos tinham de se tornar judeus se quisessem receber as promessas de Deus dadas a Abraão. Olha que confusão, queridos. Então, queridos, motivados por esses argumentos judaizantes, esses gálatas que tinham sido primeiramente evangelizados por Paulo, eles começaram então a observar de novo os rituais judaicos, as cerimônias judaicas. Então o apóstolo percebeu que essa mudança de rumo minava o evangelho, enfraquecia o evangelho da graça. Exatamente na sua essência. Por quê? Porque nenhum rito, meu querido, nenhum sacrifício, vá guardando isso porque nós estamos vivendo um tempo semelhante. Porque nenhum rito eclesiástico, nenhum sacrifício que se faça na igreja podem, aliás, também nenhum esforço humano e nenhum rito religioso, nenhum esforço humano, ele pode estabelecer a nossa justificação. Não é pelas obras, meus queridos. É isso que nós estamos querendo dizer. O próprio texto de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 11, vai dizer que o justo viverá pela fé. Então, o contexto em que Paulo escreve é esse. Alguns indivíduos estavam pregando um falso evangelho na comunidade da Galácia. E este falso ensino, esse falso evangelho, ele pressionava os crentes gentios a observar as cerimônias judaicas, a voltar. Foram libertos, agora quer voltar de novo às práticas antigas. Paulo, percebendo que os gálatas estavam caminhando para desertar, para desistir do evangelho, pois eles já estavam voltando às práticas ritualistas que lembravam as suas antigas experiências. E até experiências pagãs estavam voltando. Veja, queridos, no versículo onde Paulo, no versículo 1, Paulo, ele vai o quê? Enfatizar, no versículo 1 da carta, Paulo já enfatiza a sua vocação, o seu chamado. Porque até a autoridade de Paulo estava sendo questionada. Olha como é que pode o falso evangelho, o falso ensino. Começa a questionar as autoridades sérias da igreja. Veja, versículo 1, Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Pode ver que nas outras cartas, Paulo não começa dessa forma. Ele começa dando graças a Deus, ele começa saudando os irmãos, mas aqui não, aqui ele já começa fazendo uma afirmação. Ele não foi chamado por parte de homem, ele não é apóstolo por parte de homem, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Por que ele começa a carta assim? Justamente porque aquela comunidade estava sendo desestruturada por falsos pregadores. Pessoas que estavam minando o Evangelho de Cristo. Veja, meus queridos, que isso é muito sério. Paulo, então, ele enfatiza isso, ele sublinha esse início de carta, dizendo que ele tem um chamado de Deus. Irmãos, os gálatas estavam num processo de abandonar o ensino da graça. Abandonar aquilo que é essencial ao Evangelho. E neste ponto, meus irmãos,
neste ponto, nós podemos aprender muitas coisas. Primeiro, os evangélicos contemporâneos estão vivendo uma idêntica situação. Com a situação que viveram os Gálatas, estamos assistindo um retorno a rituais religiosos, crendo que a nossa salvação depende de tais rituais. Claro, naquele tempo, o retorno era para as leis mosaicas, ou seja, como foco principal estava a circuncisão. Queridos, a circuncisão foi instituída por Deus nos tempos de Abraão. Era a cerimônia onde era cortada a pele que cobre o órgão genital masculino, também chamada de prepúcio. E este ritual testemunhava, este ritual, ele sacramentava que aquele indivíduo agora fazia parte do povo da aliança. Então, os Gálatas se convertiam a Cristo e estes falsos profetas infiltrados dentro do povo de Deus começavam a semear que eles precisavam passar pela circuncisão, que eles precisavam observar as leis mosaicas para que eles fossem, então, alvo das promessas de Deus feitas a Abraão. Rodolfo, por que você está dizendo isso? Vivemos dias em que parece estarmos voltando ao passado de Gálatas. Um tempo onde o evangelho que Jesus anunciou, o evangelho que Jesus colocou para os seus discípulos anunciarem, começa a dar lugar a rituais religiosos dentro das igrejas. Isso é muito sério. Eu quero citar alguns exemplos aqui, meu querido. Nós não vamos falar de nome de denominação, mas você vai entender. Uma certa denominação, fez uma campanha que tinha por nome, escuta só, Segunda-feira da Vitória contra a Destruição. Então eles pegaram um texto, o texto de Joel 2, 25 e 26, que eu já vou ler. Deixa eu pegar aqui. O texto de Joel, capítulo 2, verso 25 e 26. O que é que diz esse texto? Está aqui nas minhas mãos. O texto diz o seguinte: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Então eles pegaram esse texto, uma certa denominação, pega esse texto, lembrando que sempre a gente diz uma denominação, mas uma denominação tem um presidente, tem um responsável. Então, quando essa campanha vai ser lançada, esse responsável assina embaixo, ele dá o aval. E o responsável por uma denominação deveria estar focado na palavra. E quando vier essas tais campanhas, ele ter argumento bíblico para refutá-las. E você vai entender por quê. No final desta pregação você vai entender por quê. Que devemos refutá-las tais campanhas. Então a campanha tem o nome Segunda-feira da Vitória contra a Destruição. O texto é esse que nós lemos de Joel 2, capítulo 2, verso 25 e 26. E aí a divulgação do cartaz, o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor, eles serão todos destruídos. São 7 semanas, são 7 clamores, são 7 ações poderosas de Deus. E esta era a campanha. Mas vamos ao contexto histórico, porque Deus usou Joel para trazer esse texto. Será que era para nós, no nosso tempo? E mesmo que não fosse, será que a gente tira ensinamento disso? Então vamos lá. Qual era o propósito? Qual o significado religioso Joel encontrou nessas pragas? Então ele a interpretou como uma advertência
insistência de Deus para que o povo se voltasse para Deus. Naquele tempo, o povo estava distante de Deus. O termo converter, voltar, refere-se à aliança entre Javé e o seu povo. Então esse conceito é o fundamento de todo o ministério profético de Joel. E isso fica evidente em expressões como vosso Deus, meu povo, seu povo. Além disso, queridos, conquanto o nome político da comunidade fosse Judá, Joel também usa o nome que o povo recebera na nova aliança. No Antigo Testamento, a aliança é um conceito triangular que inclui a terra, o meio ambiente. Então, esse triângulo é expresso claramente no capítulo 2, no versículo 18. Então, o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Tal fato também se revela na descrição do povo judeu como todos os moradores da terra. Querido, a dádiva da terra por parte de Deus era um instrumento sensitivo, registrando a condição espiritual daquele povo. Então a terra era fértil nas épocas de comunhão, nas épocas de obediência, mas era estéril e improdutiva nas épocas de infidelidade do povo. De fato, querido, as pragas dos gafanhotos figuram como uma das maldições lá da aliança de Deuteronômio, lembra? Deuteronômio capítulo 28, verso 38 e 42. Enquanto a prosperidade agrícola era acreditada à bênção de Javé, naquele tempo. Deuteronômio 28, 4, 8, 11 e 12. Então, essa íntima dependência da prosperidade material, da obediência à vontade de Deus, será a base de toda a mensagem de Joel. Outras partes do Antigo Testamento, querido, particularmente o livro de Jó, qualificam-na, ao passo que o Novo Testamento não faz apelo a essas coisas. Ainda assim, persiste no Novo Testamento uma afinidade básica entre a humanidade e o restante da criação que nós ignoramos por nossa própria conta e risco. Veja, o cuidado com o meio ambiente é do interesse dos seres humanos e, portanto, é também do nosso interesse. Porém, hoje nós não podemos pegar essas maldições e falar para o povo que nós vamos fazer 7 segunda-feiras de clamor. E 7 ações poderosas de Deus vai acontecer. E pegar esse texto de Joel, no capítulo 2, e dizer para o povo: e restituir-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Senhor, meus queridos, não está fora do contexto. O texto diz isso, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Naquele tempo era o próprio Deus que enviava aquelas pragas, queridos. Então, como é que você pode pegar esse texto, levar para uma campanha, divulgar e dizer para o povo que então haverá bênçãos materiais? O propósito é outro. Naquele tempo do Antigo Testamento era condicionado aquilo. Se vocês me obedecerem, a terra será fértil. Se vocês não me obedecerem, a terra não dará o seu fruto. Mas isso não serve para os dias de hoje, meus irmãos. Então esta campanha está furada. Desculpa quem fez essa campanha. Jesus é a nossa grande vitória. Você não tem que ficar fazendo 7 semanas de clamores para Deus te abençoar. O Senhor Jesus morreu na cruz e derramou sobre nós a sua graça. A salvação foi oferecida gratuitamente. Então não existe o cortador, o migrador, devorador, destruidor. Então quem fez essa campanha e quem aprovou essa campanha não teve suporte bíblico. Mas nós temos um outro exemplo. A campanha da quebra das maldições. Lá vem de novo. 7 elos, 7 semanas, 7 quinta-feiras. E o texto usado
Meu Deus do céu, vamos lá. O texto usado nessa denominação que fez essa campanha é Isaías 11. Vamos lá para Isaías 11, versículo de 2 a 5. O que diz lá? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Veja, pegaram esse texto e colocaram em cima de uma certa campanha de quebra de maldições. Provavelmente por causa do versículo 4. Bem no final que diz assim, olha, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Vamos pegar esse texto, vamos fazer uma campanha de quebra de maldições. Mais uma vez, um texto fora do contexto. Esse texto diz respeito à era messiânica. Esse texto diz respeito também aos reis, aos que iam ser os reis, que iam ser colocados por Deus, que iam ser obedientes, então eles iam ter sabedoria, eles iam libertar Israel, eles iam tirar os ídolos, a idolatria, e muitos reis foram levantados assim. Mas esse texto diz, primeiramente, ao tempo messiânico, diz respeito a Jesus Cristo. Então não significa que se você ficar, 7 semanas, todas as quintas-feiras dessas 7 semanas, e fazendo elos com Deus, e se você fizer essas 7 quintas-feiras, essas 7 elos, então a maldição vai ser quebrada. Qual a maldição que não foi quebrada ainda, meu querido? Fala para mim. Qual maldição que não foi quebrada ainda? Qual maldição que o sangue de Cristo não conseguiu resolver? Todas foram quebradas. Não existe maldição que não foi quebrada. Mas aquela pessoa está com a maldição na vida dela. Provavelmente, ela ainda não se converteu. Ela ainda não deu ouvidos. Não foi despertada do sono espiritual, da morte espiritual. Não nasceu de novo. Então ela vive uma vida amaldiçoada. A partir do momento que essa pessoa for despertada pelo próprio Espírito Santo, a partir do momento que Deus usar alguém para ser profeta na vida dela e ela se despertar desse sono espiritual, isso não tem efeito nenhum mais. Mas dizer que existe alguma maldição que precisa de 7 semanas, de 7 quinta-feira, para ser quebrada, fora do contexto, sem suporte teológico, não tem nada a ver com a Bíblia. Totalmente fora. Eu não sei, parece que as pessoas acham que vão contar os dias. Estou na primeira semana, meu Deus, quebra as maldições, a segunda. E vai criando aquela pressão psicológica. E a pessoa acha que na 7ª quinta-feira da 7ª semana, todos aqueles, juntando tudo, juntou uma grande represa de oração. E no último dia vai explodir aquele poder de oração que foi acumulado na 7ª semana. E os demônios vão cair todos. E as portas vão se abrir. E vai acontecer um milagre. Por quê? Porque eu fiz 7 semanas. Porque eu clamei. Eu jejuei, eu orei. Então nessas 7 semanas eu juntei um mega poder espiritual e agora todas as correntes vão ser quebradas. Meu querido, eu só posso dizer que todas as correntes foram quebradas quando Jesus se entregou na cruz do Calvário. Ali ele disse: está consumado. Então o véu do templo se rasgou. E nós temos acesso através de Jesus para termos audiência frente a frente com Deus, no nome santo de Cristo. Agora, se você acha mais fácil ficar contando 7 semanas, esperar 7 semanas, o que eu posso fazer? Mas tem mais, meus irmãos. Quero dar mais um exemplo ainda para a gente continuar. Uma outra campanha, e essa é daquelas que trazem muitas pessoas. Botija da prosperidade.
Meu Deus! O texto desta campanha que a gente pesquisou foi 1 Reis, o livro de Reis. Vamos lá no livro de Reis, a botija da prosperidade. Meu Deus do céu. Reis 17, 14. Porque diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então colocar esse versículo, esse nome, vamos lá. Vamos lá, né, nesta campanha da botija da prosperidade. Mais uma vez, um texto fora do contexto. Querido, aquela região estava sendo castigada devido ao pecado de Acabe. Mais uma vez, eu volto naquilo. No Antigo Testamento, tinha muito disso. O povo obedecia, Deus abençoava, a terra dava o seu fruto. O povo entrava em pecado, em idolatria, em promiscuidade, a terra dava seca, a chuva faltava e Deus castigava o povo. Isso era comum naquele tempo. Mas veja, por que está acontecendo esta seca naquela região? Veja 1 Reis. Você já está com o livro aberto. 1 Reis no capítulo 16, 29. Vamos voltar uma folha. Capítulo 16, verso 29. Veja. Acabe reina sobre Israel. É o rei. Acabe se torna rei de Israel. Veja, versículo 29. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel. Ele era um rei sobre o povo de Israel. Em Samaria, 22 anos. Amém? Versículo 29. Agora, Acabe, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Veja. Meu Deus do céu. E fez Acabe, filho de Onri, o que era o quê? Versículo 30. Mal aos olhos do Senhor. Mais do que todos os que foram antes dele. Versículo 31. E sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E o que o rei de Israel, Acabe, fez? Ele foi e serviu a Baal. E se encurvou diante dele. Vamos continuar, meus irmãos? Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel de que foram antes dele. Meus queridos, está claro por que estava havendo aquela maldição. Porque o rei de Israel abandonou o Senhor e casou com Jezabel. E Jezabel servia a Baal. E o rei de Israel deixou o Senhor de lado e foi servir a Baal, sacrificar a Baal, se prostituir junto a Baal. Por esse motivo, então, meus queridos, durante aqueles anos nem orvalho nem chuva haveria. Veja, 1 Reis 17, versículo 1. Então Elias, que era um profeta, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Por isso estava havendo a seca. Olha o contexto que esse texto foi falado para chegar nos nossos dias, com tanto curso de teologia espalhado na internet, quantas universidades dão teologia para as pessoas, e um líder de uma denominação faz uma campanha hipócrita dessa, para dizer que as pessoas vão ter prosperidade. Meus irmãos, aonde é que nós estamos então? Semelhante aos Gálatas, que começaram com Deus, que começaram com o Evangelho de Jesus Cristo pregado por Paulo, e que depois começaram a voltar às práticas judaicas. Depois de libertos, começaram agora a voltar. É o que Paulo disse na leitura que eu fiz, meus irmãos.
Veja o que eu li, capítulo 1 de Gálatas, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Mas Rodolfo, aonde você quer chegar? Meus queridos, eu estou falando de campanhas que igrejas que se dizem cristãs fazem para levar as pessoas para lá. As pessoas estão cheias de problemas, as pessoas estão cheias de dívidas, as pessoas estão desempregadas, o nosso país está numa crise. Então o berço para heresias, ele é muito vasto, ele é fértil, e as pessoas não têm conhecimento de Deus, mas pastores, tais líderes e cantores e ministérios todos enganados, equivocados e também com má fé. Usam textos fora do contexto para encher suas igrejas, para arrecadarem fortunas e não pregam o evangelho que liberta. Sabe o que é pior, queridos? Que esses segmentos que se dizem cristãos, esses segmentos que se dizem salvos, homens e mulheres que se dizem salvos pela graça de Cristo, na verdade estão se desligando de Cristo. É o que Paulo vai falar aos Gálatas no capítulo 5, versículo 4. Olha só o que Paulo vai dizer a eles. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Eu digo a mesma coisa. Vós que estão correndo atrás de rosas ungidas, de águas bentas, de campanha da capa, campanha do sal, campanha da botija, campanha da quebra das maldições, vocês estão caindo da graça para voltar a fazer sacrifícios. Estão se desligando, e uma vez se desligando de Cristo, estão condenados. Meus irmãos, não há apenas um desviozinho, não há apenas uma falhinha na caminhada sem importância, não. Na verdade, isso é crucial para o nosso, para o seu, para o destino eterno de cada um de nós. Se caímos da graça, nós não estamos na graça. Naquele tempo, Paulo percebeu então que esse erro em que os Gálatas estavam caindo não era simplesmente, meus queridos, o resultado de uma fraqueza entre os crentes. Mas isso tinha uma origem de fora. O que Paulo percebeu? Paulo percebeu que isso não tinha a ver com uma fraquezazinha. Isso tinha a ver com falsos profetas enfiados dentro das igrejas. No caso deles, eram os tais cristãos judeus, os judaizantes. Os judaizantes estavam descontentes com o evangelho de Jesus Cristo que Paulo anunciava. Então qual que era o propósito deles? Entrar no cristianismo, dizer que eram salvos, dizer que Cristo tinha libertado e depois persuadi-los e judaizá-los novamente. Eles diziam que depois de crer em Cristo, precisavam ir um pouco mais além. É o que nós estamos vivendo. O Senhor é isso, eu fui batizado, aquela coisa toda, mas nós vamos fazer a campanha da quebra das maldições. Por quê? Qual maldição não foi quebrada? Nós vamos fazer a campanha da botija que você vai ser próspero, e Deus vai te abençoar financeiramente, vai ter casa, carro. Mas aonde que o Evangelho promete isso? Aonde que o Evangelho promete isso, meus queridos? Então aquilo que estava acontecendo entre os Gálatas tem uma ligação com o nosso tempo. Então algumas denominações, mega igrejas, atraem multidões a seus templos. Eles usam o texto bíblico de maneira errada. Pois a intenção não é anunciar o evangelho da graça. A intenção é atingir metas. A intenção é atingir metas. Eles não têm a intenção de anunciar a graça de Cristo. Eles não têm a intenção de anunciar a salvação oferecida gratuitamente na cruz. A intenção é meta. A intenção é a pessoa se realizar, se satisfazer, se sentir bem.
É massagear o ego das pessoas. Num tempo como o nosso, meus irmãos, como eu disse, é um terreno fértil para disseminar essas campanhas, essas doutrinas, essas igrejas. Mas no final, as pessoas não são salvas. Elas não conhecem a Cristo. Eu estive num seminário teológico, uma semana teológica numa universidade por esses dias, e eu ouvi de um grande escritor e pregador e pastor que ali estava, que ele esteve em um lugar pregando e de repente ele pregando o plano salvífico de Jesus Cristo, que a salvação foi oferecida gratuitamente por Deus na cruz, por Jesus na cruz. E uma senhora de 70 e tantos anos chegou até esse pregador e disse, chorando, emocionada, que ela estava contente, que já era crente há 18 anos. Há 18 anos ela já era crente e nunca tinha ouvido falar do plano salvífico. E esse pregador, já há tantos anos, tantos livros, palestras que ele deu, ele ficou chocado. Como pode? Uma pessoa diz que é crente em Cristo, mas não conhece o plano salvífico. Agora eu te pergunto, meus irmãos, não é só ela. Quantos que estão dizendo que são salvos e não entendem o plano de salvação de Jesus Cristo? Nunca ouviram falar. Então, o que essas pessoas estão ouvindo dentro de tais denominações, de tais segmentos que se dizem cristãos? Estão ouvindo de tudo, menos do Evangelho da graça, menos do Evangelho de Jesus Cristo. E assim, meus queridos, essas campanhas miraculosas, onde é necessário cumprir rituais, adquirir rosa, lenço, água, óleo e por aí vai. Sempre alegando que se cumprir esses rituais, esses 7 dias, 6 dias, 7 quintas, 7 sexta, então vai conseguir as bênçãos do Senhor. Aonde está o Evangelho de Jesus Cristo nisso tudo? É o que Paulo vai dizer. Começaram bem. Começaram firmes. Mas abandonaram o Evangelho. Deixaram para seguir rituais e acreditar em bizarrices que estão por aí. Veja o capítulo 3, verso de 1 a 11 de Gálatas, o que diz. Oh, meu Deus! Ó insensatos Gálatas! Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade a vós? Perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós, dizia Paulo. Recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois tão insensatos que tende começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós o faz. O faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito aquele maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las.
Se você quer cumprir rituais, tem que cumprir todos os rituais, senão você é um maldito. É o que está dizendo aqui, ó. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. A lei, meu irmão, ela foi feita para a gente realmente se encontrar como necessitado da graça. Ninguém vive pela lei. Ninguém tem condições de ser perfeito por si só. E é evidente que pela lei, versículo 11, ninguém será justificado diante de Deus. É bíblico, está na minha e na sua Bíblia. Diante da lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então não preciso fazer campanha, meu Rodolfo, para mim receber a bênção. Você não precisa fazer campanha. Uma semana de oração para receber bênção? Desculpa se você não quiser ouvir isso, mas você não precisa fazer campanha. Não existe campanha na Bíblia, meus irmãos. Não é bom orar, não. É bom orar. É ótimo e necessário orar. Não só na campanha. Não só naqueles 7 dias que você fica santo, que você jejua, que você não assiste televisão, que você anda com a Bíblia para cima. Só 7 dias? Daí vem a bênção? Guarda uma coisa, meu irmão. A gente não vem desmerecer a sua oração, nem dizer que você não precisa orar. Mas qual é a sua motivação? Você ora para receber bênção? Você faz campanha para receber bênção? Ou você tem um compromisso de oração particular, uma intimidade com Deus? De oração, de leitura e de devocional. Que é íntimo seu, independente de campanhas mirabolantes por aí. Você não precisa de campanha para Deus te abençoar. Você é abençoado pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Você precisa ter um devocional, um respeito, uma intimidade com Deus. Viver para glorificar a Deus. Mas você entendeu? Você entendeu o que nós trouxemos aqui? O evangelho está sendo trocado por campanhas. A pessoa ela só fica santa naqueles dias da campanha. Ela só fica pessoa de oração fervorosa que está orando de joelho nos dias de campanha. Porque ela tem um propósito, é de receber bênção. É de receber alguma coisa. Ela está barganhando com Deus. Está fazendo troca com Deus. Deus, eu vou te dar 7 dias de consagração. Vou ser santo durante 7 dias. Aí o Senhor me dá a bênção, o Senhor abre a porta do emprego, o Senhor me dá um casamento abençoado, Senhor, o Senhor me dá um trabalho onde eu vou ganhar muito bem, um carro, uma casa e tudo mais. Aí passa os 7 dias, ele recebe a bênção, aí ele esfria e volta a uma vida morna, a uma vida como se Deus não fizesse diferença nenhuma. Por que nós não fazemos ao contrário? Tenhamos uma vida constante com Deus. Tenhamos uma vida ligada com Deus, íntima, de relacionamento com Deus. E você nunca vai precisar de campanha para Deus te abençoar. Sabe por quê? Porque a sua vida será uma bênção debaixo da graça de Deus. Claro, você terá provações, você terá momentos de fraqueza, porque você é uma pessoa tendenciosa ao pecado, mas escravo não será. Porém, terá momentos de fraqueza, você também terá momentos de euforia, momentos que você está muito firme com Deus. Há outros momentos que você se questiona, mas nunca se desliga do trono, nunca abandona a graça, nunca abandona o relacionamento, nunca esquece Deus, sempre está com Ele, é constante. Aí quando você ouvir falar de campanha, você tem argumento para dizer: eu não preciso de campanha para Deus me abençoar. Deus me abençoou quando seu filho foi jogado no madeiro, e ali no madeiro Deus levou as nossas dores, Deus levou os meus pecados, e hoje Ele é o meu Senhor, hoje Ele guia a minha vida, hoje Ele dirige os meus passos, e hoje eu sou abençoado, eu sou salvo, e eu vivo aqui, mas eu espero o céu que vem até mim. Então, me desculpa, quer fazer a tua campanha, faça, mas você vai dizer a essa pessoa: eu não vou fazer campanha. Sabe por quê? Porque eu não preciso de campanha. Eu não preciso voltar a práticas para Deus me dar alguma coisa. É a mesma coisa de eu pegar uma cruz, pôr nas costas e de joelho até o templo, sabe, tradicional mais próximo da nossa região.
E achar que ali Deus vai me abençoar, porque eu vou subir 400 degraus de joelho, e vou chegar no altar ali, e vou colocar aquela cruz. Então Deus vai olhar, coitadinho do Rodolfo, caminhou por essa Dutra, nesse sol, pelas noites, correndo perigo, mas ele chegou até esta igreja, até esse santuário, e ele colocou a cruz no altar, coitadinho. Ele merece ser abençoado. Ai, me compadeci dele por esse sacrifício. Deus nem olha para isso, meus irmãos. Porque, na verdade, quando nós aceitamos a Cristo, Deus não olha para nós, meu irmão. Deus olha para Cristo. Deus vê Cristo em nós. Ele é o advogado, Ele está à frente. Deus não tolera pecado e a única maneira de Ele aceitar a mim e a você é olhando para o sacrifício de Cristo. Quando o acusador disser, olha, fulano de tal é pecador, então Deus olha para o fulano e fala, mas o que eu vejo aqui não é fulano, eu vejo é o meu filho, eu vejo é Cristo. Isso é o plano salvífico, meus irmãos. Por que voltar aos rituais do passado, se Deus nos salva gratuitamente? Então nós estamos nesse tempo. Nós estamos nessa urgência. Por isso, nesta hora, meu querido, eu faço um apelo a você. Eu não quero que você vá na igreja que eu estou indo, não. Eu não prego igreja aqui. Ouça as palestras que a gente dá, se eu fico falando para você ir na minha igreja. Ou na igreja de fulano de tal. Nós podemos convidar, mas eu jamais disse aqui, a igreja que eu estou é a igreja certa. Deus não tem placa de igreja. Mas não significa que toda igreja ou denominação espalhada por aí tem o aval de Deus. É diferente. Então, meu querido, pensa, reflita. Saia dessa zona de conforto de achar que faz 50 anos que você está num lugar e está bom demais. De repente não está. De repente é necessário mudanças. Questionar a si mesmo. Quantas pessoas estão há 30 anos em igreja e não conhecem o plano salvífico? Não sabe explicar nem argumentar. Mas nesta tarde, o desejo do nosso coração é que Deus abra o nosso entendimento para vivermos a graça libertadora de Cristo. É o que eu desejo a você, a sua família, a todos nós. Vivemos a graça de Cristo. A libertação que Cristo nos oferece gratuitamente na cruz. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê ciência das coisas. Em nome de Jesus. Amém.